Para cobrir um rombo de 58 bilhões e 200 milhões de reais, o governo Temer decidiu cortar 42 bilhões e 100 milhões de reais em gastos públicos. Para chegar à meta, a equipe econômica de Michel Temer decidiu acabar com o programa de desoneração da folha de pagamento de empresas de 50 setores. Temer, porém, voltou a recuar. Ele anunciou o aumento de impostos via revogação de isenção fiscal e a introdução do IOF sobre operações de cooperativas de crédito. Nesta semana, o governo havia sinalizado que o aumento de impostos não seria necessário. Eu começo com você, Andreasa. Mais um recuo aí do presidente Temer nessa questão? Como é que a Vera chamou? Governo chiclete, né? Olha ele abrindo a conversa do grupo de WhatsApp aqui no ar, Brasil. Isso é conversa privada. Mas governo chiclete é sensacional, minha gente. É sensacional, não há nenhum constrangimento nisso. Exatamente, é o governo que está mastigando aí... Que comemora, né, mastigadas avançadas, mas depois recua. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? A falta de criatividade da política brasileira, das soluções criativas, sobretudo no campo econômico e financeiro, tem nome: aumento de imposto. Não, está apertado, tem dúvida, ficou perigoso, não sabemos o que fazer, aumenta imposto. A população brasileira não reage a isso, está acostumada, é achacada por uma quantidade incrível de imposto. O brasileiro não sabe sequer quantificar o volume de impostos que diariamente recaem sobre si. Então, é a solução típica dos governantes. É contra isso, olha só, Marcelo Madureira, é contra isso que eu iria às ruas. Se você organizar uma manifestação contra essa carga tributária, esses aumentos de imposto, eu vou pra rua, posso até pegar em armas. E aí, Madu? Vai pegar em armas, não. Pegar em armas, não, Andreasa, mas você ir pra rua, eu acho que será um enorme ganho para a sociedade brasileira. Bota na pauta, na próxima pauta que eu vou. Você está sempre nas ruas, André, você está em espírito. Você está nas ruas aqui do 3 em 1, de segunda a sexta, pelo menos. Eu vou disfarçado. Essa que é a verdade. Agora, essa questão das contas públicas é muito séria. E ontem eu tive a pachorra e o saco infinito de acompanhar lá a entrevista do ministro da Fazenda e do ministro do Planejamento. E o que se depreende, assim, falando de uma maneira assim, muito simplificada, é que a economia, de fato, não está reagindo, pessoal. Não está. E os instrumentos do governo são muito limitados. Então, a questão da desoneração, por exemplo, que eles lançaram mão, evidente que vai produzir provavelmente mais desemprego, principalmente da construção civil. Só para vocês terem uma ideia. Quer dizer, você tem ainda esse extra déficit, nós estamos já em março. Normalmente, eu só discutia esse problema lá para setembro, outubro, quando você já via mais ou menos, antevia o tamanho do buraco. Estamos no limiar de abril e março e você já está vendo o tamanho da tsunami. E a economia não está reagindo. Então, Andreasa, tem um problema sim, que é, de fato, o governo, em algum momento, teria que aumentar os impostos. Agora, eu concordo com você, não tem menor espaço político, né? E não faz o menor sentido, do ponto de vista da sociedade, se aumentar impostos, se, por um lado, os serviços públicos estão, como sempre, muito ruins, né? O aparelho de Estado é praticamente disfuncional, e, ao mesmo tempo, a cada escândalo desses que se descobre, a quantidade de dinheiro que foi desviada por esses políticos aí, a população fica indignada de ter que ainda pagar mais impostos, né? Para fechar esse rombo que é incompetência de 13 anos de lulopetismo associado ao PMDB, PP e outros partidos aí. 2, roubalheira generalizada. E você, Vera, como é que você vê? Você também acha que a economia não está dando nenhum tipo de sinal? A economia está demorando a reagir, o governo tem que fazer a meta fiscal, que já é de um déficit extraordinário de mais de 100 milhões, e acabou
ficando aí pendurado na brocha nessa coisa do aumento de impostos. É esquisitíssimo o ministro da Fazenda na semana passada dizer que era inevitável um aumento de impostos e agora dizer que já não é mais tão inevitável. Isso passa para o mercado, para quem está acompanhando, uma noção de improviso total do governo. Não dá para gerir as contas públicas assim, nessa base do vamos ver se cola. Por isso que eu chamei de governo chiclete. O governo um dia anuncia que não vai recuar na reforma da Previdência. No dia seguinte, retira os servidores estaduais e municipais da Previdência, diz que não vai ser mais regime único. Aí dá um jeito de recolocar os servidores para dentro do projeto de novo. Aí acena com o aumento de impostos. O SCAF vai lá e ameaça botar o pato da Fiesp na rua de novo, recua do aumento de impostos. Gente, governo stop and go, a gente viu com a Dilma, deu no que deu. O governo depende em muito da credibilidade na economia, porque senão, na política, a instabilidade já é enorme. Se na economia ele der esses sinais de tibieza também, a coisa vai pro buraco. Diga, Madu. Não, Vera, e para piorar a história, na entrevista do ministro Meirelles, do ministro Diogo do Planejamento, o problema de comunicação é imenso, porque o Meirelles já não tem carisma nenhum, né? Carisma zero. Eu não entendo como ele pensava em ser presidente da República. E o discurso dele é de difícil compreensão, principalmente para o cidadão médio, cidadão mediano. Ele não sei para quem que ele fala. Ele deve estar falando para a academia. Tem que prestar muita atenção. Então, se você não ganhar a população, se você não ganhar politicamente a população para o problema, é aí que fica mais difícil ainda de você resolver. E tem um camarada como o Meirelles, por mais competente que ele seja, ele tem uma incapacidade de comunicação que é inacreditável. Fala, velho. E tem outra coisa. Ele não me parece ter esse respaldo todo. E em certo sentido, se explicará por aí esse chiclete, porque ele manifesta algumas intenções que são puramente econômicas, decorrentes de exames, corretos ou não, mas no âmbito da economia, com sua equipe, avança nisso e depois é desautorizado por algum outro ministro ou pelo próprio presidente. Então, é difícil, imagino que já seja normalmente difícil ser o Meirelles. Nessas condições, muito mais. Então, também Você também acha que ele não vinha tendo? Porque até há pouco tempo a gente ouvia que ele tinha um certo respaldo, eu acho que ele tem respaldo, mas eu acho que ele fica também muito refém dessa mania do Temer de tentar ficar bem com o Congresso, tentar ficar bem com a opinião pública. Aí o presidente titubeia e acaba levando o ministro da Fazenda junto com ele. Porque é claro que não é desejável aumento de carga tributária, e não é para isso que ele assumiu. Quando ele fez a tal ponte para o futuro, ele disse que não faria aumento, por exemplo, da CPMF, foi textual nisso. Então, ele acenar agora com carga tributária não é o esperado. Mas uma vez que ele pega e diz que é inevitável, não dá para na semana seguinte vir dizer que passou a ser evitável, porque não aconteceu nenhum dado novo. Aí eles ficam que nem aquele tabuleiro de banco imobiliário. Falam que vão vender uns caraminguás aí, umas usinas hidrelétricas, vão vender umas coisas para tentar fazer. Não vai fazer superávit com isso. Não é aí que vai cumprir a meta fiscal. Vera. Mas é aí que ele está desautorizado, pessoal. É aí que ele está desautorizado. Ele é seguidamente desautorizado, o ministro da Fazenda. Não digo que ele seja brilhante, não. Eu acho, inclusive, que ele é superestimado. E a tal ponte do PMDB, você falou da ciclovia aqui do Rio, né? A ponte do PMDB é a ponte Tim Maia para o futuro, né? Aquela que cai. Agora, diga, Madu. Mal ou bem, o ministro Meirelles ainda tem a nível internacional, principalmente, alguma credibilidade. Se ele cai, aí que a credibilidade do Brasil vai realmente para as cucuias. Não tem como. A situação realmente é muito difícil. O Temer fica ali entre a cruz e a espada, né? Fica tentando se defender ali no Congresso, onde ele é achacado todo dia, né? Naquele monstro que, na verdade, é filho dele. E, do outro lado, tem as reformas, tem as medidas que ele tem uma análise da economia, mas que ele não, sem o respaldo do Congresso, enfim, fica essa confusão toda e o Brasil fica patinando, né? A economia fica patinando ali, não sai do lugar. É o que está acontecendo. A economia brasileira, de fato, não está saindo do lugar. Nós estamos
provavelmente patinando no fundo do poço. O que você tem de possibilidade de corte ainda no orçamento, para além do que foi anunciado, é muito pouco. Tanto que hoje eles anunciaram um corte de 42 bilhões, já estão espremendo além do que dá. E não chega nos 58 bi... eu tô falando bilhões toda hora, é bilhões mesmo. Bilhões. Tá certo. Bilhão. Eu tenho dificuldade com essa coisa do bilhão e milhão, é muito dinheiro. E eles não conseguem... É muito o número da corrupção, né? Então... Você não está acostumado a roubar, você não rouba. Então, para quem rouba bilhão, é tudo a mesma coisa. Então, eles ainda têm uma margem para chegar. Não vai ser vendendo 3 hidrelétricas da CEMIG que eles vão chegar no que precisa para cumprir a meta. E cumprir a meta é algo necessário para o Temer, porque faz parte dessa conquista da credibilidade que foi totalmente dilapidada pela Dilma. Ele disse que cumpriria a meta, que anunciaria uma meta factível e disse, principalmente, que ao fixar o tal do teto de despesas ali no ano passado, isso seria condição suficiente para cumprir a meta. A gente está vendo que não é. Então, o governo está, sim, num momento em que sua credibilidade está em xeque. Talvez tenha de voltar a recorrer à coisa do aumento de impostos. Eles deixaram em suspenso, talvez não seja mais inevitável. Mas se tiver faltando dinheiro ali no final, vão recorrer a isso, não tem como. Aliás, eu posso dizer, vão recorrer com certeza. Diga, Madu. Por que não privatizar os Correios, que está dando um prejuízo de 2 bilhões por ano? Boa. Que desses 2 bilhões, 1,6 bilhões é do plano de saúde dos funcionários dos Correios. É outra dessas iniciativas. Os Correios que já foram ótimos. É outra dessas iniciativas que eles anunciam, jogam para cima para ver se cola. Ontem o Kassab falou disso, falou de privatizar, que a não ser que tivesse uma reestruturação muito grande, seria privatizado, mas hoje já foi um tal de gente correr atrás para desmentir. Então é por isso, o governo vai dilapidando a sua credibilidade, que já não é muito grande, na base desse negócio de olha a cobra, depois é mentira. Assim não se governa, né? Não se governa desse jeito. Não tem mais nenhum país grande do mundo que tem monopólio dos Correios. Andreasa nunca pulou quadrilha na escola? Você tá até com um cardigan aí de festa junina, pô? Tem balãozinho aí? Não, eu pulei muito, mas quando vinha a cobra eu fugia. Quando via a cobra, você fazia o quê? Eu fugia, não pulava mais. Não pulava. Que é isso, Andreasa? Esse negócio de cobra não é comigo. Né? Tá certo.